expansão e esse crescimento por conta disso, né, de cada vez mais. Como eu estava te falando, aí o médico nas ruas, ele surgiu nessa necessidade, e a gente ia para a rua e via que não tinha, que eles precisavam, né, de cuidado, muitas feridas, muito andando com o pé no chão, resfriado, alguma coisa, e aí a gente no, calhou os dois. Então a gente sempre leva os kits e aí faz esse pré-atendimento, esse atendimento básico com eles nas ruas, né? Então é mais ou menos isso. Gente, vocês me dão 5 minutinhos? Sem Guilherme, vai se problema. apresentando para o Alisson, Alisson vai se apresentando para o Guilherme. Tranquilo. Bom, Alisson, um prazer Certo. aí, como a Pri já comentou, eu entrei na equipe de expansão aí do bem, né, do Somando, Uhum, para ajudar nessa parte de atender as embaixadas que precisam ser reativadas, as que estão surgindo, né, então tem uma uhum, área focada nisso, né, porque hoje em dia meio que vão quebrando o galho, né, a Pri faz sim. muito bem esse papel, mas a ideia é ter digamos que um setor especializado nisso, né, então eu estou ajudando aí nesse Uhum, processo. Então a gente está nessa etapa aí de conhecer, acompanhar ela fazendo esses processos de acompanhamento das embaixadas para a gente poder nós mesmos estabelecermos nosso método. Em sim, resumo é sim. isso. E você, Edson? Certo. Eu estou aqui em Teresina, no Piauí. A gente estava conversando há pouco com a Pri, de onde surgiu o meu nome, ela até falando assim, foi uma grata surpresa. O fato de eu ter o interesse pelo bem da madrugada e o fato de ser médico, e ela estava contando um pouquinho da história do como surgiu o Ah, médico nas ruas. legal. E aí eu passei uma temporada em São Paulo, voltei em 2000, eu não posso mais falar no passado, porque foi 2021, e desde Uhum. 2021 me reinserir no mercado, achar meu lugarzinho de volta aqui. Então agora eu tô começando a me situar. Eu até brinco, as paredes aqui atrás ainda estão em branco, porque ainda não decidi nem a cor que eu vou pintar aqui o meu novo cantinho. Legal. E aí, me reorganizando nisso tudo, e aí vi a Thalita, que é uma colega amiga, na verdade, que a gente se conheceu na faculdade, e a Thalita ajuda na parte de questão de oftalmologia, e foi onde a Pri viu que ela estava aqui em Teresina, e Thalita, não tem ninguém que tem interesse em expandir o Bem da Madrugada para ir, e a Thalita disse que na hora veio o meu nome. Nossa, Thalita, parece uma coisa assim louca, porque eu, de fato, eu estou procurando alguma coisa para me dedicar fora da questão profissional, uma coisa que vá além muros. E eu até brinco, eu tô há anos tentando desenhar um projeto para levar lá pro meu interiorzinho e ele nunca saiu do papel. E era uma coisa que eu estava querendo tirar do papel e aí veio toda essa oportunidade agora de conhecer um pouco mais o Bem da Madrugada e ver o que a gente consegue fazer aqui em Teresina e quem sabe isso motiva para mais coisas legais. Sempre gostei de voluntariado, sempre gostei de ação social. É uma coisa que eu já participo desde sempre, mas que nos últimos 5, 6 anos é uma coisa que ficou um pouquinho afastado desde que eu me formei. Então acho que é uma hora da gente assim aproximar os eixos e com valores de vida. Ah, que legal. E você conheceu bem Você conhecia já bem da madrugada ou você conheceu agora que te Eu apresentaram? conhecia, na verdade, de ver ações, nunca cheguei a participar. E os anos que eu morei em São Paulo, a Priscila Cursi, que é do Médico nas Ruas, a gente foi dupla de trabalho por Que 2 anos legal. aí. Então, eu sempre via a Pri, e aí eu via que o Médico nas Ruas e tudo mais. Só que quando ela começou a divulgar mais as ações foi na época que eu estava vindo embora. Ah, Então eu entendi. disse, caramba, e morro de vontade de ir e tudo mais. Mas assim, acabei ajudando em outras coisas, tipo roupa de frio. Aqui faz 40 graus na sombra o ano inteiro. Não fazia sentido eu trazer minhas roupas de É. frio e medicações, outras coisas. Então sempre que a gente ia ter, ia ajudando a Pri naquilo que podia. E que grata surpresa chegou isso agora, né? Então eu tô tentando aí desde a semana passada achar esse tempinho que foi hoje para conhecer, entender como organizar, como começar a viabilizar, tornar isso uma coisa factível. Bacana. E até agora você teve contato com algum material que a Pri disponibilizou? Ela ainda vai disponibilizar para você? Ainda não, ainda não chegou a disponibilizar. E a gente até foi uma coisa bem corrida. Na última semana acabou que até essa semana, né? Na verdade, eu tô parando desde semana passada
Eu tô parando hoje. Então, hoje que eu tô conseguindo respirar para ver alguma coisa, para parar, sentar, poder olhar, conhecer. Eu vi há um bom tempo atrás, isso tem bem mais de um ano e meio, Instagram, acabei vendo Instagram, alguma coisa do tipo, as ações, mais uma coisa visual do que uma coisa mesmo lida, de conhecer, ler sobre missões, valores ou que projetos. Então acabei e assim eu vou percebendo muitas coisas. Então tipo, Nelson falou dos ações, então já isso já é uma coisa que eu já fui vendo, que foi havendo novas necessidades e que o Bem da Madrugada foi criando novos braços, novos linhas de frente aí de atuação, não sei qual é o termo que vocês utilizam. Certo. Não, perfeito. E aí, Pri? Aí, voltei, entendi, desculpa. Tem um pessoal montando uns kits que a gente vai distribuir e os tacos estavam aqui, mas eu chamei o motoboy e ele só chegou agora. Tranquilo. Então, bom, é isso. E aí eu queria, se você tivesse suas dúvidas, se você perguntasse sobre qual é o medo, o anseio e tudo mais, assim, com a gente. Certo. As primeiras coisas que você me falou hoje já me deixou um pouquinho mais tranquilo, tá? Já é uma coisa que existe há 23 anos. Ótimo, já existe método e já existe muita experiência acumulada para tirar minhas dúvidas, e porque também não medos, não seriam medos, mas na verdade dúvidas mesmo. Como começar, como de fato qual seria o pontapé inicial para a gente começar. Eu acredito que planejamento é uma coisa que e eu gosto muito, é fundamental, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar em equipe, então não existe uma equipe, né? Então acho que seria as principais coisas isso. Primeiro, tentar entender mais ou menos como que seria essa questão, montar equipe, planejar, que ações a gente iniciar, como dar os primeiros passos e, logicamente, para depois a gente começar a ver a realidade, conhecer um pouco mais e saber como que a gente poderia expandir, né, para outras coisas e o que seria possível, claramente conhecendo mais a realidade. Eu falo que a gente é um comecinho, sabe? Eu já fui em várias aberturas de embaixada. Então, quando teve em Recife, tudo, eu sempre acompanhei bem de perto. Então, eu tenho, assim, eu falo que é bem diferente. O que a gente normalmente faz de processo é assim: você precisa encontrar seus braços direitos, e aí dentro de família, amigos, as pessoas mais próximas que vão te ajudar nesse primeiro momento, que vão te apoiar. A gente sempre começa, e aí eu falei para a gente começar pelo Bem da Madrugada, até pelo Bem da Madrugada, com a distribuição do kit de alimentação e higiene da bebida, e não precisa ser grande quantidade, tipo, a primeira ação, ela pode ser 50 kits, sabe? E aí a gente encontrar um lugar, fazer essa ação, e aí conforme for acontecendo as ações e vocês descobrirem a necessidade, e conseguindo ganhar mais Pri, tá caindo um pouco sua chamada. Isso. Quantidade de kit, e aí a gente vai subindo essa coisa conforme vocês vão ganhando visibilidade e as pessoas vão vendo. Estão me ouvindo? Tá? Peraí, Pri, agora que sua conexão tá estabilizando. Agora foi isso. Mas você estava me ouvindo? Eu estava falando sem ninguém. Não, deu pra pegar boa parte. Pode retomar a parte dos kits aí. É que deu uma. Mas que travaram, aí eu falei, não, acho que os dois travou, tem alguma coisa errada. Eu vou mudar de lugar aqui, peraí. Então, acho que é isso, começar com esse e você achar seus braços direitos, uma ou outra pessoa. A gente daqui, a gente tem uma equipe, né, que é formada pelo Gui, tem outras pessoas, a gente tem uma pessoa de comunicação. Então, toda essa parte de criação de arte, de as coisas para poder divulgar na internet, isso a gente consegue fazer, te ajudar daqui. Então, te dar esse suporte para
para as publicações, para tudo, até depois, mais para frente, se você conseguir, tipo, gente daí, que faz designer, que tudo, aí legal foi montar a equipe de vocês, mas senão a gente consegue dando esse suporte daqui. Tô entendendo. Não tem dia fixo as ações, então é o dia que as principais pessoas que forem fazer com você achar que vale, então, tipo, dia, horário, é o dia que der para vocês. E não tem uma regra assim, precisa ser duas, pode ser uma ação por mês, e aí depois ir aumentando ou diminuindo, e vai da necessidade que vai crescendo. Eu tenho embaixadas que fazem uma vez por mês, todo final de todo, né, uma vez por mês, eu tenho embaixadas que fazem de 15 em 15 dias, e eu tenho embaixadas que fazem toda semana. Mas aí depende do número de voluntários que eles conseguem e o número de ajuda e apoiadores que cada um consegue, e isso vai fazendo com o tempo. Por isso que eu falo, a gente começa com poucos kits, porque a gente consegue até ajudar na divulgação daqui, com o nosso Instagram, com as pessoas que a gente conhece, tentar fazer essa abordagem de trazer voluntários para participar. E conforme vai crescendo, a gente consegue ir expandindo. Porque a ideia é que, se mais para frente, ela ande de uma forma que, se você não puder estar numa ação, tem uma pessoa que consiga tocar, você não precisa estar em todas. Que tenha, sim. Essas pessoas assim. E aí eu acho que depois de 1, 2 ações, a gente consegue levar os médicos, porque acho que aí, né, tem uma facilidade de ter você, e aí depois que já conhecer o pessoal na rua, fica mais fácil da gente introduzir ele em seguida, assim, né, de levar. Então, eu acho que de suporte é isso que a gente consegue. A gente tem um manual que eu vou mandar para você, com todo passo a passo. Mas o princípio, assim, né, é definir o lugar que você vai fazer o atendimento, onde tem as pessoas em situação de rua. E aí eu sempre, né, eu não conheço a cidade, eu sempre falo, praça, rodoviária, tipo, terminal de ônibus, é sempre onde tem esse acúmulo por experiência de ter mapeado várias cidades. Então, talvez fazer esse reconhecimento, encontrar onde tem as pessoas e que dê para atender com vários. Se a gente determinar 50 kits, né, que dê para atender com esses 50 kits. O segundo ponto é achar um ponto de encontro para a montagem desses kits. E aí, como experiência, tem gente que pega salão de prédio. Na Bahia, eles fazem um posto de gasolina, cede o espaço, eles montam aquelas mesas dobráveis e fazem ali. Então, tem aqui em São Paulo, a gente pega um estacionamento emprestado, São José dos Campos faz no estacionamento de mercado. Então, tipo, cada um... Guarulhos faz uma praça mesmo, eles se encontram na praça e montam os kits na praça mesmo, e aí sai para distribuição. Então, é encontrar esses 2 pontos. Onde eles têm que ser diferentes. Se você optar por, vamos montar os kits na praça, não pode ser o mesmo lugar que você vai distribuir, porque senão você não consegue nem montar por conta deles virem para perto e essas coisas. Depois que a gente define esses pontos, a gente define uma data, e aí a gente começa a trabalhar o Instagram, sabe? Tipo, é onde a gente consegue a maior parte dos voluntários, o boca a boca, o indica, então o seu amigo indicar para o seu, sabe? E as primeiras doações sempre vêm assim, no boca a boca. E os kits, a gente pode ir trabalhando de acordo, né, com do que vai indo, mas a ideia é assim, o kit de alimentação, a gente faz aqui lanche, uma fruta, bolacha, água e um suquinho na parte de bebida. Sim. E na parte de higiene, escova de dente, pasta de dente, papel higiênico e absorvente para as mulheres. Então, esse é o básico, assim, para a gente começar. E aí pode ser 50 unidades de cada, tipo, para fazer a primeira distribuição. Então, a gente faz esse apanhado, assim. E depois é o boca a boca, a divulgação para conseguir as doações. A gente cria a chave do Pix, tudo bonitinho. E aí é o boca a boca para conseguir a doação até o dia das participações das ações, assim, no modo mais geral, né? Que aí tem cada um passinho a passo. Mas é isso. Entendi. Tá ligado.
Ok. Então, só botando todo mundo aqui no lugar. Eu sou muito visual. Ok. Pronto. Então, é mais ou menos isso. Começar com equipe e começar a operacionalizar isso. Eu vou ter aí alguns dias para procurar alguém. Espero que eu encontre. Vou encontrar. Tem amigos, tem pessoas que vão ajudar em várias coisas, assim, a cabeça, o networking já está aqui trabalhando, tentando imaginar que pessoas, para cada ponto, inclusive, né? Pessoas que talvez não vão poder, sei lá, ir até as ruas, mas que com certeza poderão contribuir, colaborar, com doações, por exemplo, que eu acho que nesse começo vai ser muito importante, né, para a gente mostrar, começar a ter uma ação e você está apresentando. E aí a gente começar a tocar isso de uma maneira bem adequada. Eu, de certa forma, nesses últimos meses, eu tenho ajudado uma comunidade onde eu morei aqui em Teresina assim que eu cheguei aqui, e nessa comunidade eu lembro que a gente participou de grupos de jovens e tudo mais, são pessoas que, sei lá, estão na minha idade ou um pouco mais velhos, e que acredito que devo encontrar pessoas nesse meio que terão disponibilidade para ajudar ou começar, pelo menos, a apontar direções aí para a gente começar a tirar isso do papel, né? Colocar em prática. Tô vendo um alfinete aqui no Piauí, é sério? Ai, não teve. Teve uma ação, na verdade, e aí não teve mais. Não conseguiu. Mas eu aqui, ó, eu vou mandar esse material para você, e aí ele vai ficar mais visual, Certo. que é para você te ajuda bastante. Uhum. Então, ele desenha mais ou menos o caminho que a gente tem que seguir para criar a embaixada. Então, aqui ele fala, Uhum. né, de a gente encontrar a localização, que foi isso que eu falei, o ponto que a gente vai Sim. distribuir, o ponto que a gente vai fazer, definir a data, o horário, sempre uma data com início e fim, né, com começo e Uhum. fim. A parte de comunicação, então, né, que para divulgação que é bem importante, então, até para você trazer voluntários que possam te ajudar também, é bem legal começar. A gente normalmente costuma começar no 1 a 1, né? Todos os amigos chamando todo mundo, e aquela corrente Sim. de um indica o outro. Começa o Instagram também a movimentar, é bem bacana, e aí a gente cria um grupo de WhatsApp, que é só para os voluntários. E aí a Voluntários, gente sempre ok. siga. Aí a gente manda lá, olha, definir a data da ação, precisamos de doação tanto, já batemos tal doação, vamos todo mundo atrás dessa. Então é um grupo que a gente que movimenta desse jeito. E aí depois, até se for interessante, eu te coloco em algum aqui de São Paulo, até para você ver como é o movimento. Igual, amanhã a Entendi. gente tem ação em Ribeirão Preto. E aí a menina tá, gente, tipo, conseguimos bater a meta, tipo, das frutas, agora falta só a água. E aí, assim, ela vai estimulando dentro do grupo mesmo eles procurarem doação e ir atrás dos outros lugares. Sim. Aí aqui tem a lista dos insumos, Uhum. né? E eu sempre falo para a gente começar com esse básico que eu falei para vocês, mas Sim. depois, com o tempo, você vai vendo a necessidade. Tem lugar que Uhum. precisa de higiene, tem lugar que não, tem lugar que. E aí depende muito do lugar e do público, né? Uhum. Aí aqui a gente fala, né, que é sempre bom a importância das pessoas, dos braços, para você ter junto. Então, uma pessoa ficar responsável pela alimentação, uma pela bebida, para você dividir, tipo, a Sim. comunicação, cuidar do grupo do WhatsApp, para não ficar Uhum. perdido, assim, né? Sim, nem Outra sobrecarregar. coisa outra coisa que a gente tem aqui, a gente tem um grupo que é o Jurídico nas Ruas, que a gente consegue criar ofícios. Então, para vocês irem mercadinho, mercado, com Sim. número, como a gente tem CNPJ, tem tudo bonitinho, dá para vocês abordarem também esse pessoal. A gente fornece um ofício, ajuda a criar com o nome da embaixada de vocês, todos os dados, e aí a Sim. gente consegue fazer esse trabalho de vocês também pedir doações desse jeito, assim.
E aí funciona, né? Se a pessoa, se o Joaquim do Mercadinho doou, a gente faz uma divulgação dele no Instagram, né? Agradece que ele fez a doação. E aí ele ganha visibilidade e ajuda a gente. Então é uma coisa de dois lados. Assim. Uhum. Aí a gente, né, nesse aqui a gente fala sempre que é sempre bom ter fotógrafo ou alguém fotografando as ações, que isso valida tudo que a gente conseguiu de doação e o que a gente está entregando na rua. Então não é só para né, mostrar ou qualquer coisa nesse sentido, mas é para mostrar mesmo o que está sendo entregue, o que a gente recebeu, o que foi, que chegou nas ruas esse ponto, né? Uhum. Aqui eu falei lá em cima, né, da criação do grupo do WhatsApp, que é legal porque estimula os voluntários, tem essa troca. Eu sempre brinco que a ação ela começa antes, né, enquanto eles se sentem família, pertencente, quando eles se sentem que eles precisam disso para as ações irem acontecerem, né? Sim. Então é isso. Aí a gente tem depois, mas isso aqui, como eu falei, tá aqui no modo geral, né? Mas mais para frente a gente vai explicando. A gente tem um Simpla, que as pessoas podem se inscrever para a ação. É bom que você tenha o controle de quem se inscreveu que vai, quem não vai. Então a gente cria esse link do Simpla também bonitinho. A gente tem uma loja, né, com os nossos itens, assim. A gente sempre manda, tipo, as camisetas daqui para a primeira ação, junto com uma bandeira, como se fosse um kit para vocês. E como que funciona normalmente a loja? A gente manda sobre consignação os itens. Então, você só paga de volta, assim, faz um reembolso do que você vendeu. E os outros... meu gato quer participar. E os outros itens... O daqui tá tentando também. E os outros itens, o lucro, ele é de vocês. Então, é para você... Se na próxima ação a gente vai juntar dinheiro e quer comprar uma mesa, quer comprar uma parte, uma coisa de estrutura. Muita gente doa... vai para lá. Muita gente doa pão, frios, essas coisas, mas não doa o saquinho de colocar o pão. Então, aí você tem um caixinha para poder comprar, sabe? Então, a loja a gente utiliza ela muito para isso. Aí aqui falando, né, que muitas empresas e pessoas doam, as empresas a gente consegue fazer esse ofício do CNPJ, a gente tem tudo bonitinho. E aí, mas o processo é mais ou menos para começar a embaixada é esse, né? Eu falo, não vou ficar aqui, não vou te falar. Mas aí a gente tem aqui, e aqui tá todas as coisas, o irmão certinho. Mas acho que o ponto inicial é isso. A gente faz esse processo com você de gerar dúvida, de acompanhar em todos os processos das primeiras vezes, vamos dando o primeiro apoio, te passa, fala assim, esses são os Instagrams base, escolhe aí quais são as publicações que você acha que vai, e aí a gente vai junto, trabalhando, até que a ação aconteça, né, no dia, e se Deus quiser, eu poderia ir para aí. Vai sim, vai passar calor em Teresina. Mas pelo menos aí, né? Chique. Não tem praia, somos a única capital do Nordeste sem praia, mas a gente tem muito calor também humano. Quero que eu te falar, Priscila. Então, assim, pensando um pouquinho de uma maneira bem direta e factível. Equipe, a partir da equipe a gente vendo questão de divulgação e logo depois a questão tanto de arrecadação depois, e local, né, e tudo mais. Teresina, como é quente, dificilmente a gente vai para um local mais aberto, então a gente acaba se reunindo de fato em casas, condomínios e tais. Acredito que no começo uma coisa pequena talvez a gente consiga dessa forma. Para frente acho que vai talvez crescendo, a gente precisa de fato procurar locais maiores, mas acho que a gente não vai ter dificuldade. E quando a pessoa assim já roda por muito lugar, a pessoa já começa a imaginar vários locais. Mas acredito que a gente consiga. Mas de qualquer forma, os espaços de condomínio costumam ser de tamanho médio a grande, talvez a gente consiga dessa forma. E por fim, acho que essa questão de divulgação vai ser algo assim bem importante. Espero achar alguém que possa talvez
Acho que talvez sim. Pessoas que comecem a ganhar gosto e, logicamente, ir para frente, né? E pensando também na questão de fotografia, também para o evento. Acho que com o material que tu me mandar em mão e tudo mais, acho que acredito que a gente já vai conseguir dando os passos e pode ter certeza que eu sou aquela pessoa chata que lê, não sou do jurídico não, mas eu leio o rodapé, eu leio tudo e tiro todas as dúvidas. É, Dentro das especialidades médicas, a minha especialidade, que é a mesma da Priscila, a gente é conhecido como os chatos que leem o rodapé de tudo. Então, e pior que a gente lê e vai atrás e cobra, é meio que nossa função. Eu brinco que eu saio todo dia 1 hora depois do horário do meu serviço, porque eu fico cobrando burocracia das pessoas. É, mas assim, eu vou, faço o que tem que fazer e no final eu fico, olha, isso daqui você ainda não assinou, por favor, assina, senão a gente vai cobrar. Não, olha, isso daqui a gente vai ficar com indicador ruim, você fez isso, assina, por favor. Então eu saio meio que procurando as entrelinhas de tudo e eu gosto disso para que as coisas saiam melhores possíveis. O que era que eu ia te perguntar? Assim, em relação as outras embaixadas, quando elas começaram, em média elas demoraram quanto tempo nessa primeira fase? Ou isso é muito particular de cada equipe do empenho? Ou é uma coisa que, sei lá, eles conseguiram isso dentro de 1 mês, 2, ou menos tempo? Eu acredito que isso até para eu saber se eu não estou muito à frente ou muito atrás daquilo que seria esperado, até para eu também ter um norte para não me cobrar demais, mas também não deixar a coisa muito solta. Não, ó, eu acho que a média, normalmente, assim, sempre desse início até a data da ação, é de 1 mês a 1 mês e meio. Uhum, Eu falo, assim, esse meio mês seria, tipo, para tentar montar a equipe, a gente, tipo, montar sim, Instagram, começar as primeiras divulgações, e 1 mês mesmo, tipo, da data que bateu que vai ser a ação, até o, tipo, começou a divulgação da ação, até o dia da ação acontecer mesmo. Então, é esse 1 mês, 1 mês e meio para acontecer a data, sim, sim, assim. sim. Que aí, né, tem esse primeiro mês tipo, vou pedir pro pessoal criar o logo, aí a gente vai criar o Instagram, aí começa a fazer toda a Uhum, criação. Eu posso ir adiantando isso enquanto você vai procurando as equipes, porque aí eu já não apareço ninguém aqui, já adianto essa parte aqui nossa, né, tô para entendendo. ajudar. E aí a Uhum, gente vai criando, aí depois disso, tipo, num mês, assim, é quando a gente coloca, não, aí, tipo, falando, vai ser tal data, e aí é 1 mês para arrecadar, montar e, tipo, fazer essa movimentação, então é 1 mês, 1 mês e meio, assim. E aí depende sim, muito sim. da embaixada. Uhum. É um tempo factível, sim. É, Outra pergunta que eu estava querendo te perguntar, meio que tu já respondeu, que era sobre a questão das mídias e tudo mais. A questão de Instagram, por exemplo, cada embaixada vai tendo o seu para alimentar com suas próprias ações, né? Isso. Ok. Aí isso. E aí a parte da. Como a gente sempre fala aqui, achar quem volta é mais fácil do que achar um designer para criar as artes, né? Então, isso a Uhum. gente tem uma equipe aqui, e aí a menina Sim, sim. consegue ir criando tudo e mandando para vocês. Então, é só pedir que é que precisar, ela vai sempre Sim, sim. alimentando. As primeiras a gente já tem meio de brinca, né? Então, de todas as artes, então ela já manda meio que pronto, é hoje, é amanhã, falta 10 dias. Sim, sim. As artes de pedido de doação, só a gente tem que Uhum. passar a quantidade para ela. Então, Caiu de novo? Travou de novo. Discord. Volta, Priscila. Em breve. E aí, o que tá achando, Alice? Eu tô animadíssimo, muito animado. Né? Eu acho Tô, conte- que. Oi? tô animado, até tentando conter um pouco aqui a empolgação, É. mas faz parte desse primeiro momento, assim, e tudo mais. Porque, como eu te falei ainda agora, eu tava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora, de repente, tem uma coisa, um caminho, né? Então, eu Sim. fico Porque interessado. você vai ter acesso a pessoas, principalmente a Pri, com expertise, que já acompanhou muitas experiências Exatamente. de pessoas que já travou. tentaram abrir a Não embaixada, me ouviram dos nada. desafios. E aí, Pri? Não, a gente não ouviu.
você estava explicando de fazendo as artes para pedidos, as artes de faltam 10 dias mais, pedidos e tudo mais, Exatamente. e aí vai fazendo isso, ficaria conforme o que a gente solicitasse, já a gente iria tendo nesse começo para poder fazer a parte de divulgação de mídias. Isso. Então vocês ouviram tudo. É isso aí. Não falei mais nada. Acho que o resto foi só em gestão ali do que eu tava falando. Tá. Isso aí. Tranquilo. Entendi. Nossa, aí eu tava falando aqui pro Guilherme, Priscila, de que ele perguntando o que eu tava achando. Nossa, eu tô até tentando conter aqui um pouco a emoção, porque eu tava, meu Deus, o que eu vou fazer de parte social esse ano? Preciso retomar isso na minha vida. E de repente eu tenho agora um caminho para seguir, um norte, muita coisa. E ele até pontuou, né, assim, o fato de ter acesso de pessoas já com experiência, incluindo você, né, nisso que já participou aí de tantas aberturas de embaixadas e ajudou tanta gente a passar por esse momento que eu tô me propondo no momento. Não, a gente consegue. Eu acho que para você ainda tem 2 pontos cruciais fora eu. Tem a Thalita, tem a Pri, que são 2 pessoas, a Thalita está sempre comigo, a gente já fez ações, como eu te falei, graças a ela eu consegui fazer ações diferentes, igual a essa do oftalmologista, tudo isso. A Pri está sempre comigo nas ações, ajudando, tanto no Bem da Madrugada, ela começou no Bem da Madrugada, depois foi para os médicos, ela nem começou nos médicos, ela começou no Bem, depois foi para os médicos. Então, eu acho que tem bastante gente que consegue te dar suporte, assim, para que as coisas vão, assim, fora eu. Não sei se isso aqui vai conseguir mostrar a última vez que eu fui a São Paulo, antes de ficar loirinho. Eu vou falar com ela. Eu vou tirar um print e vou mostrar o Gui, por coincidência, o Alisson estudou com uma das médicas que faz os médicos nas ruas aqui em São Paulo. É diretora dos médicos aqui em São Paulo. Muito legal. Onde eu já tinha conhecido um pouquinho. Foi assim, eu vi o médico nas ruas, aí vi um link com o Bem da Madrugada, foi a época que eu fui ver e tudo mais. E, enfim, muitos elogios pra Pri, porque, nossa, pessoa única na vida. Parece que é Priscila, né? Pois é, né? As Pri mandam ver, né? Tudo bem. Travou de novo? Ixi. Não, eu ainda não passei vergonha porque ainda não choveu aqui, tá? Mas tá formando para chover. Na hora que começar a chover, minha internet cai também. Aí você também vai ser graciado aí com... faz parte, né? Se ela não fez o print, como é que faz print nisso aqui, minha gente? Shift 5. Isso. No que você diz? Não, fazer print da tela que ela disse que ia mandar pra Priscila. Olha, voltou. Sim. Não sei, você conseguiu gente. Começou a ventar, vai cair o mundo aqui na minha casa agora, porque começou a ventar de um jeito aqui que, olha... Ixi. Imagino. Eu tinha comentado a mesma coisa. Se aqui começar a chover, tá ventando, mas começar a chover, a internet cai. Vou tirar o print, vou mandar pra Pri. Vou mandar pra ela. Alisson, é isso. Eu vou te mandar o material. Eu trago 2 Priscilas pra Teresina junto. Vou falar pra ela, vamos! Aqui, eu vou te mandar o PDF e aí a gente vai conversando. A gente vai pedir para começar a criar as coisas aqui. Você vai ver com o pessoal daí. Depois que você dá uma lida nele, o que você tiver de dúvida, você pode trazer para a gente. E aí a gente vai colocando isso para andar. E eu tenho certeza que vai ser muito bonito e tem tudo para dar certo. Vai dar certo, vamos botar. E a partir de daqui a pouco, vamos começar a tentar pessoas. Oi, tudo bem? Você já ouviu falar do Bem da Madrugada? E vamos que vamos. É isso. Okay. Então tá, eu vou te mandar o PDF. Se você tiver de dúvida, eu vou depois te passo o telefone do Gui também, que aí você pode mandar para mim, para o Gui. E aí a gente vai conversando e vai colocando isso para andar, tá bom? Vamos sim, pode deixar. Ok, então... e obrigadão, gente. Obrigada, viu? Valeu aí, Alisson, empenho. Ok, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.